Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um CNCast. No comando, eu, Giza de Souza. O tema de hoje é os desafios da depressão e a importância de falar abertamente sobre o tema. E meu convidado é Dr. Kleber Santana, ele que é psiquiatra e vai dividir conosco suas experiências, vivências e suas pesquisas científicas sobre o assunto. Seja bem-vindo, Dr. Kleber Santana. É um prazer recebê-lo. Fico muito feliz da sua disponibilidade com essa agenda extensa. Tem uma horinha para nossos telespectadores. Então, se apresente para essa câmera. Olá, pessoal. Me chamo Kleber Santana, sou médico psiquiatra, tenho formação em psiquiatria da infância e adolescência, dependência química, psicoterapia e estou aqui hoje para juntos abordar questões de saúde mental e oferecer a vocês conhecimento. Sei que vocês estão dedicando aí o seu precioso tempo, e tempo é o bem mais valioso que você tem, mas nesse momento a gente vai transmitir aqui para vocês um conhecimento que fará toda a diferença na sua vida, que poderá te ajudar de alguma maneira. E eu fico grato por fazer parte aqui desse momento e vamos conversar. Então, Dr. Kleber, esse mês é um mês que é dedicado ao mês Setembro Amarelo, da conscientização, da depressão, do suicídio automático. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa depressão que leva ao suicídio, porque esse mês ele é dedicado. O interessante é que o Setembro Amarelo ele foi feito por uma família, né, que perdeu seu filho, né, numa cidade americana chamada Brown County, né, onde tinha um rapaz lá que chamava Mike Abe, que ele tinha um Mustang amarelo, né? E ele decidiu colocar fim à própria vida dirigindo esse carro, né? Então ele se lançou numa parte da estrada e acabou falecendo. E os pais dele, no dia do enterro, fizeram uma cartilha com orientações sobre o que outras famílias poderiam fazer para que não sucedesse, né, a mesma situação que eles viveram, a perda do próprio filho. E nessa cartilha tinha orientações, né, e coincidentemente foi no mês de setembro, né? Então a cor amarela, né, simbolizava o que os pais do Mike, né, fizeram. E daí isso começou a ser repercutido mundialmente, né? Inicialmente nos Estados Unidos, né? E depois, em 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria resolveu abraçar também como uma forma também de conscientizar a população brasileira do Setembro Amarelo. E daí começou as campanhas e hoje a gente tem um mês dedicado a isso, uma data específica, né, que é o 10 de setembro, né? E que tem levado aí muita informação para as pessoas procurarem ajuda, né? Procurarem uma solução para os seus problemas. E claro, como você falou, a depressão é um dos quadros psiquiátricos que podem levar a pessoa a ter a ideação suicida, ou pensamento suicida, né? A ideia é um pensamento que surge, né, vagamente. E aquela ideia ali surge em alguns momentos de muita fragilidade do paciente, né? E o pensamento suicida já é algo mais persistente, é algo corriqueiro, né? A pessoa pensa com mais frequência na ideia de morrer devido ao sofrimento que a pessoa está passando. A tristeza, a angústia, o desânimo, né? Na verdade, ninguém deseja morrer, as pessoas desejam colocar um fim ao sofrimento que elas estão passando. Então, muitas delas pensam na morte como a única solução. É como se ela tivesse tentado de tudo. Mas preste atenção, ninguém
tenta de tudo. As pessoas tentam de tudo que sabe, não de tudo que existe. Posso dar um exemplo aqui para vocês. Não existe só uma forma de fazer essa mesa aqui, né, que a gente está aqui apoiado, né? Existem várias formas. Cada carpinteiro, marceneiro tem a sua forma de fazer essa mesa e chegará ao mesmo resultado, né? Então, existem várias possibilidades de tratar a sua condição, a sua tristeza, a sua depressão. Basta você buscar a solução, que com certeza você vai encontrar essa solução. Doutor, sempre eu escuto comentários que a pessoa que tenta suicídio, ela vai tentar até conseguir, né? Então, os casos que acontecem, mas ela tinha tentado uma vez, tentou outra vez, e só agora que ela conseguiu, porque ela já estava tentando. Isso procede no sentido da a família ter essa noção que ela está tentando, ou o próprio indivíduo não buscar essa alternativa que o senhor acabou de falar, ou através de tratamento de medicamentos, ou terapias, ou tratamento, ou auxílio espiritual, no sentido de uma leveza. O que é que o senhor vê juntando uma coisa com outra? Olha, em primeiro lugar, uma pessoa que tenta o suicídio, ela tem uma grande chance de tentar de novo, né? Dependendo do estudo que seja usado para definir essa questão, de 50% a 70% dos pacientes podem tentar em um segundo momento. E muitas vezes eles tentam com medidas mais letais, né? Eles tentam de uma forma que possa consumar o ato. Então, se a primeira tentativa aconteceu, é porque a pessoa está realmente precisando de ajuda. Isso é um sinal de alerta, ou seja, ela está se comunicando com a sociedade, com a família, de que o sofrimento dela está muito grande e por conta desse sofrimento, ela está tentando colocar um fim. E, obviamente, ela está chamando a atenção para a dor que ela está vivendo. Então, algo precisa ser feito, né? Talvez essa pessoa possa ser internada, porque nesse internamento ela vai aliviar mais a dor que ela está sofrendo, porque ela vai receber um apoio de um psicoterapeuta, ela vai receber um apoio do psiquiatra que prescreverá medicamentos, ela receberá um apoio de uma equipe multidisciplinar nessa clínica onde ela será internada. Então ela terá várias ferramentas, principalmente para essa pessoa que tentou o suicídio, porque ela precisa de segurança, ela precisa de um local seguro e que preserve a vida dela. Ela não pode ficar em casa, voltar para casa sem ter alguém que possa cuidar dela, né? E caso ela volte para casa porque a família não tem condições de pagar uma clínica, ela tem que ser vigiada 24 horas, ela tem que ser monitorada por algum familiar ou algum amigo que possa oferecer a ela um apoio, uma ajuda, um cuidado, inclusive até nas atividades básicas como tomar banho, entrar ao banheiro para escovar o dente. Essa pessoa não pode trancar a porta, ela não pode ficar sozinha em nenhum recinto dessa casa, né? Porque o pensamento é enganador, né? A Bíblia fala que o coração do homem é enganador. E a nossa mente também mente para a gente, né? E ela vai mentir como? Gerando pensamentos negativos, ideias negativas, porque há um prejuízo funcional no funcionamento desse cérebro, gerando ali, né, conduzindo a pessoa a ideias, a pensamentos que são muito negativos. E esses pensamentos são o que, obviamente, gerarão sentimentos, né, sentimentos de tristeza, de angústia, de apatia, de que a vida perdeu o valor, e o sentimento gera um comportamento, né? E esse comportamento gera um resultado. Então é uma cascata, né? Então essa pessoa, ela precisa dessa ajuda, ela precisa desse apoio para que ela possa mudar, para que ela possa alcançar o resultado, né?
Então, para todo mundo há um resultado, há uma solução, mas a gente não pode olhar para o problema, a gente tem que olhar para a solução. Então, eu costumo dizer que para onde a gente olha, é para onde a gente vai. Então, se você olha para o resultado e você quer o resultado, você vai para o resultado. Agora, você precisa olhar para o resultado. Doutor, aí é onde entra o tratamento com medicamento psiquiátrico? Ele entra já nessa instância da situação do indivíduo na tentativa de suicídio. Então, é introduzido o psiquiatra, o profissional já vai acalmando com os medicamentos. Essa pessoa já começa a ter uma vida longa de prescrição de medicamentos? Olha, na verdade o medicamento ele pode ser indicado dependendo do quadro que esse paciente apresente, seja ansioso, depressivo ou qualquer outro quadro. Então a gente classifica esse paciente através da conversa na consulta, onde a gente vai definir se os sintomas que o paciente apresenta são leves, moderados a grave. Então a quantidade de sintomas que esse paciente apresenta é o que vai definir a gravidade, né? E alguns outros sintomas que definem gravidade, como ideação suicida, como sintomas psicóticos, né? O paciente que tem uma depressão e que tem sintomas assim parecidos ao da esquizofrenia, ouve vozes, tem visões, acha que está sendo perseguido, ou que estão criando alguma situação para prejudicar a vida dele. Então, essa situação, né, e dependendo do grau de depressão, geralmente moderado a grave, é necessário o uso do medicamento. Então, o que é que o medicamento vai fazer? Ele vai gerar ali uma mudança neuroquímica que permitirá uma reorganização neuroquímica no cérebro desse paciente, para que ele possa voltar a pensar com clareza. Então, o remédio ele vai retirar os sintomas, ele vai arrancar o que mais afeta o paciente. Então, uma vez arrancado os sintomas, aliviado o peso, né, do estresse que a dor emocional da depressão provocou nele, então o paciente pensará com clareza. E essa clareza mental permitirá que nas terapias ele possa aprender ferramentas para gerenciar as suas emoções, os seus sentimentos, os seus conflitos, o seu estresse, a sua dor, a sua raiva. Então isso é extremamente importante, né, em algum momento do tratamento. Geralmente em quadros leves, muitas vezes a psicoterapia oferecerá ao paciente um crescimento, né, porque quem aprende, lembre disso, não depende, né? Então, se você aprendeu a dirigir um carro, a pilotar uma moto, você não é mais uma pessoa dependente de alguém para te levar onde você quer ir, né? Você quer, por exemplo, ir numa praia, você pega a sua moto, o seu carro, que você aprendeu habilidades para pilotar a sua moto e o seu carro, né? Da mesma forma, o psicólogo ele vai te ensinar habilidades para gerenciar suas emoções e sentimentos. Então, é por essa razão que você precisa, caso necessário, procurar um profissional de saúde mental. Doutor, existem grupos específicos na sociedade com mais tendência à depressão? Eu vi algumas matérias alguns dias atrás que o idoso era um grupo com uma tendência muito grande à depressão, né, uma depressão de algum tipo bem elevado. As mulheres na fase da menopausa. Então, gostaria de saber se existe cientificamente conhecido grupos na sociedade que têm mais tendências à depressão. Sim, né? Você colocou bem colocado, né? Os idosos, né? Eles são vulneráveis, né? Eles são mais propensos a quadros depressivos, né? E você vai entender o porquê. Essas pessoas, elas ficam idosas, ficam mais debilitadas, elas passam a ser pessoas mais dependentes dos outros para fazer as tarefas básicas do dia, né? Essa dependência acaba limitando a condição física dessa pessoa, que não pode mais sair só, a família não permite mais sair só,
ela não tem mais autonomia para fazer as coisas sozinhas. Um outro ponto é que os amigos desse idoso, né, já estão também limitados, não conseguem sair, muitos já morreram, então a pessoa não tem mais com quem falar, com quem conversar. Os interesses do idoso não são os interesses dos jovens de hoje, nem dos adultos de hoje, né? Os adultos estão mais envolvidos com o celular, os jovens também. Então esse idoso não está tão envolvido com o celular, na grande parte deles. Então eles se sentem deslocados, né? Eles se sentem, né, afastados, né, desse contexto, dessa novidade que envolve redes sociais, que envolve entretenimento através do smartphone. Então isso também acaba limitando essa pessoa. Um outro ponto também, né, é carga hormonal, né? A mulher, quando ela menopausa, ela tem uma redução gigantesca do estrogênio, que confere um fator de proteção para essa mulher contra transtornos mentais, né? Então essa mulher ela fica mais vulnerável porque ela menopausou, porque os hormônios que também conferiam uma proteção mental para ela caíram. Então ela fica mais vulnerável. Inclusive várias mulheres que estão me assistindo agora já perceberam que depois que menopausou ficaram mais sensíveis, mais vulneráveis, mais fragilizadas emocionalmente, né? E isso se deve a essa queda do hormônio. Então elas ficam mais propensas a desenvolverem quadros depressivos, quadros ansiosos, né? E isso de fato vai trazer um prejuízo, né? E essa também é uma mais vulnerável. E as mulheres, né, em comparação com os homens, são mais vulneráveis, né? Tanto que a Bíblia coloca a mulher como um sexo frágil, né? E vocês têm que reconhecer que é assim, a mulher é mais sensível, ela é mais frágil, né? Ela tende a levar mais o que ouve, o que vê para o coração, né? Ela é mais sensível, ela é mais empática, né? E obviamente isso acaba deixando ela mais vulnerável. Por isso que as mulheres têm mais quadro depressivo do que os homens. Existe alguma correlação da hereditariedade da depressão? Sim, a hereditariedade é um fator também que está envolvido com o aparecimento de quadros depressivos. Então, se o pai, a mãe, o avô, um tio, uma tia teve um quadro depressivo, a chance de um filho, uma filha desenvolver um quadro depressivo é muito maior, né? Tanto geneticamente quanto no ambiente. Porque um filho que convive com o pai depressivo, com a mãe depressiva, ele está vendo o pai e a mãe vulneráveis, frágeis. E nós aprendemos por referência. Então você aprende do que você vê do seu pai e da sua mãe quando você é criança. Então você vê seu pai lavando o carro, aí você quer lavar o carro junto, né? Você vê seu pai jogando bola, você quer jogar a bola junto, né? Você vê seu pai gritando, você vai gritar, entende? Então você aprende com as referências. É o que você vê que você vai reproduzir. Então se você enxerga um quadro depressivo no seu pai quando você é criança, você vê seu pai como uma pessoa frágil, como uma pessoa vulnerável emocionalmente, que não consegue gerir muito bem as emoções e sentimentos. Em outras palavras, um pai fraco, né? Você vê a sua mãe assim, você também está enxergando em sua mãe uma vulnerabilidade, uma fragilidade. Então há uma tendência maior de você ser uma pessoa frágil na vida adulta, porque você viu seu pai e sua mãe lidar com problemas de maneira vulnerável, de maneira frágil, né, de se entregar, né, supostamente se entregar, né, supostamente, porque ele estava ali vivendo um quadro depressivo. Então você, a criança, enxerga assim, ele se entregou, ele se envolveu com a dor, com o sofrimento. Então a criança olha assim, pronto, se eu viver uma situação semelhante àquela,
eu reproduzirei a mesma coisa que o meu pai fez, que a minha mãe fez. E para a criança isso é extremamente importante, porque para a criança o pai representa a força, a garra, respeito, determinação, né? E a figura da mãe ela já representa um outro lado, afago, carinho, cuidado, né? Amor. Então, doutor, o senhor tem alguma vivência no sentido de um paciente adulto que foi até o seu consultório e eu quero antecipar, eu não quero ser que aconteça comigo o que aconteceu com meus pais, ou com minha mãe, ou com minha irmã. Eu quero começar a me tratar, por exemplo. O senhor já recebeu alguém que quis, não quero isso para mim. Eu sei que já aconteceu, eu tenho um histórico familiar e eu sou uma pessoa moderna de hoje e posso mudar essa hereditariedade nesse sentido de tentar controlar, pelo menos, as consequências dessa hereditariedade que é a depressão. Olha, com certeza dá para evitar o percurso dessa hereditariedade. Mas isso vai depender das suas ações, né? Vai depender do seu comportamento. Então, você já pode começar buscando praticar atividade física. Isso é um fator determinante, porque a atividade física aumentará os níveis de endorfinas, né? De serotonina no seu cérebro, que promoverá uma qualidade de vida melhor, a sua vida, porque elas permitirão um equilíbrio emocional maior, né? Um controle emocional maior. A endorfina está envolvida no prazer, no bem-estar, né? A serotonina no controle do estresse e no equilíbrio emocional. Então, obviamente, você praticando atividade física, você também vai aprender a canalizar, né, suas dores, suas raivas, seus estresses, né? Porque a atividade física, quando você a pratica, é como se saísse um peso, das suas costas, né? Saísse um desconforto de você. Você sente um alívio. Um outro ponto é você participar de uma religião, você se envolver com Deus. A fé é um fator de proteção, né? Então, quando você vai a uma igreja, você está renunciando à sua própria vontade. Você está indo a uma igreja porque você reconhece que você vai alcançar ali misericórdia, proteção, né? Envolvimento com Deus, né? A partir do momento que você ouve, né, a Bíblia, você lê a Bíblia, né? Tem estudos mostrando que você lê 5 vezes por semana, 4, 7 vezes por semana, você reduz níveis de ansiedade, você reduz a sua vulnerabilidade para um quadro depressivo, você reduz o consumo de pornografia, você reduz a possibilidade de ter um quadro depressivo. Então, você se envolver com a fé também é importante. Você fazer orações, né? Quando você ora a Deus, você está elevando os seus pensamentos, né? Alguém que é superior, você está ali acalmando a sua mente, né? Oração é meditar, né? Você meditar nos pensamentos com Deus, né? Então isso também acalma você, isso, né, também te dá a proteção divina, digamos assim, porque você aceita que você precisa dividir, compartilhar com Deus, né, assim, os seus medos, as suas preocupações. Isso também alivia. Um outro ponto que você pode fazer também é fazer terapia, né, como uma forma de prevenção. Então, ao invés de você aprender habilidades quando você adoecer, é melhor você aprender as habilidades antes de adoecer. Então, você procurar um psicólogo, né, você conversar com ele, né, para ele estabelecer um plano, uma rotina, né, de ferramentas, um plano de ferramentas para que você possa aprender e executar no momento oportuno, de fragilidade, de dor, né, de preocupações, né? Então, essas são ferramentas que a pessoa
ela pode utilizar para evitar, né, que algum problema emocional possa acontecer. Doutor, o senhor falou da infância, né, da sua especialização, né, que o senhor tem na psiquiatria infantil e jovem, né? Infanto-juvenil. Infanto-juvenil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dela, junto com as atipias que hoje surgem, né? Que hoje muito adolescente, muito jovem, muita criança tem TDAH e déficit de atenção, disgrafia, o autismo e outras atipias que a gente vê hoje. E se fala muito de se tratar, se controlar essas atipias para que não comprometa uma qualidade de vida dessa criança ou desse adolescente, para que não venha uma depressão, que já é outra coisa, além da atipia. Eu já ouvi falar isso, eu queria que o senhor me dissesse se existe diferença das atipias, né, e a tendência para a depressão desse adolescente ou o comprometimento dessa criança, por exemplo, na escola, no seu núcleo, no seu grupo social, por ter alguma dificuldade, né, alguma limitação, e ele seja um jovem ou um adolescente depressivo. Olha, o simples fato dessa pessoa, de um adolescente, sofrer com um quadro de TDAH ou autismo, né, ou qualquer outro transtorno, talvez global do neurodesenvolvimento, a presença de um transtorno já deixa ele mais vulnerável a outro transtorno. Então, por quê? Porque ele tem uma mente, né, um cérebro disfuncional, que tem uma alteração funcional, né, que não permite ele gerenciar muito bem sintomas, gerenciar emoções, gerenciar sentimentos, né? Então ele já fica vulnerável a desenvolver outras comorbidades, né, que a gente chama, né, que são outras doenças que vêm como se fossem agregadas, né, vêm depois que o paciente tem talvez um diagnóstico de autismo ou TDAH, ou às vezes o paciente já apresenta o autismo e muitas vezes já chega no consultório do médico com outras comorbidades, autismo, depressão, ansiedade, ou agressividade, alterações do comportamento, nervosismo, bate, quebra, destrói, briga, né? Então, essa criança já chega no consultório com outros transtornos. Então, é extremamente importante, né, se você reconhece algum tipo de alteração no seu filho, você já procurar a ajuda de um profissional, né? Você procurar. Agora, é claro que hoje eu observo isso, há um excesso de diagnóstico de TDAH, eu acho que há um excesso de diagnóstico de autismo, né? Eu percebo assim que, conversando com os colegas psiquiatras, né, parece que todo mundo já chega com um relatório de autismo, né, de TDAH, então, e as pessoas esquecem que os comportamentos e as atitudes que muitas vezes elas têm, né, se assemelham a um quadro de TDAH quando na verdade não o tem, né? Aí você vai entender o que eu vou falar. Isso aqui hoje está sendo usado em excesso, né, o celular. Então as pessoas passam o dia no celular, né? Como eu recebo vários adolescentes no consultório, inclusive adultos, né, que vão no consultório dizendo que estão com um TDAH, mas esquecem que usam o celular em excesso. Como? Então tá ali, acorda o dia já com o celular, vai para o banheiro com o celular, vai tomar café com o celular, almoçar com o celular, tomar banho com o celular, jantar com o celular, estudar com o celular do lado. Então, ele está dividindo a atenção dele entre o celular e o estudo. Só que não dá para concorrer com o celular, porque o celular é puro entretenimento, né? Então, ele te dá ali conteúdos rápidos, né? E esses conteúdos rápidos, né, também são um problema, porque eles treinam seu cérebro para ficar condicionado a consumir conteúdos rápidos. Então a pessoa está ali vendo
vídeos 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 70 segundos, né? Ou seja, ele não dá nem tempo para o cérebro dele processar aquela informação. Então ele fala assim, ó, olha, não guarde essa informação não, que está vindo outro pensamento por aí, está vindo outra informação, e tome, e tome, e tome. Então isso treina seu cérebro a consumir conteúdos de 50, de 30, de 20 segundos. Então o nível de tolerância do seu cérebro é curto. É para consumir conteúdos que durem 30, 40, 50 segundos. Então você vai estudar. O conteúdo é monótono, porque você tem que ler um livro, você tem que pesquisar alguma coisa, e o celular lhe dá conteúdos rápidos. Só que conteúdos que não guardam, não são guardados, né? Então você fica com fragmentos de informação. E muitas vezes você acha que está aprendendo alguma coisa porque está vendo vídeos curtos de fragmentos de informação. Eu vi um vídeo curto de TDAH e eu achei que eu tinha fragmentos de informação, né? E obviamente você treinou seu cérebro a consumir conteúdos rápidos. Então quando você vê, você não consegue se concentrar, você está viciado no celular e não consegue reconhecer, não consegue dizer para si mesmo que tem um problema com o celular, que você não consegue prestar atenção a mais nada no seu celular. Uma das características do vício é justamente quando seu pai, sua mãe tenta tirar de você e você fica irritado, nervoso, quer quebrar tudo, destruir tudo na sua casa porque você não suporta, porque já estão tirando o que é seu, e pronto. Isso já demonstra, né? Ou então quando o pai tenta limitar, não pode usar no café, no almoço, na janta, pronto. Não pode levar para o banheiro, pronto. Aí é uma briga, é uma discussão, né? Então perceba, muita gente às vezes dá mais valor ao celular do que a voz de alguém, né? Eu pergunto para você, né? Isso aqui, um celular, vale mais do que a vida do seu pai? Então hoje as pessoas estão dando mais valores a coisas do que a pessoas, né? Então valoriza mais sem meu celular eu morro. Tem gente que né? fala Sem assim. meu celular eu não Isso vivo, mesmo. né? Então perceba, você está dando mais valor a coisas do que a pessoas. Então o senhor acredita que existe o adolescente, a criança que tem a depressão hereditariamente ou por questões de algumas disfunção, e tem aquela depressão do celular, pela foto do celular. Então existe hoje essa confusão de entendimento das pessoas de que Olha, isso que você falou aí, olha, você tocou num ponto bem sensível, né? Eu vou dizer porque você tocou num ponto sensível. Perceba, o celular também, infelizmente, ele exerce um efeito comparativo em cada um de nós. E qual é esse efeito comparativo? Tudo que você vê no celular, você compara. Então você, poxa, ele tem um carro que eu não tenho. Está numa viagem que eu não estou. Foi num restaurante que eu não fui. Principalmente mulher, que só vê vida de outras mulheres. Né? Vê roupa, vê calçado, vê... Então, a pessoa começa a se comparar. Poxa, eu gostei dessa roupa, eu queria a roupa. Né? E muitas vezes não acha aquela roupa para comprar. Não acha aquele sapato para comprar. Né? E às vezes se compara. Eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter aquilo. Então, se eu estou me comparando, eu estou dizendo que a outra pessoa está ganhando e eu estou perdendo, porque ela tem e eu não. Então, ela está sendo a vencedora e eu a vítima. Ela tem e eu não. Então, se eu estou vendo e me comparando, eu só estou perdendo porque me comparo, porque eu estou sendo a vítima, a pessoa que não tem, que não consegue, que não tenho, e a outra pessoa vencedora. As pessoas fazem isso até com o celular. Eu quero aquele celular que fulano tem, porque aquele que é bom, que tira foto boa, que faz um vídeo bom. Então eu estou dizendo que o que meu pai me deu é ruim, não presta, não vale nada, que o que vale é aquele. Então eu estou dizendo que eu nunca estou conformado com o que eu tenho. Ou seja, eu estou sempre em busca de algo a mais, mas eu não quero lutar por esse algo a mais. Eu quero que alguém me dê, que alguém me sirva
para que eu possa ter aquilo. E automaticamente isso se transforma em uma doença. Claro, porque se a pessoa está sempre preocupada em ter, mas ela não quer se esforçar para ter, ela não quer buscar para ter, ela só quer o benefício, ela não quer a luta. Aí chega no seu consultório precisando de medicamento. Vezes, e aí isso gera conflito dentro de casa, né? Porque a pessoa fica, às vezes, com esses diálogos, né? Eu quero aquele celular, no meu aniversário eu quero aquele, é o Pro Max 14, é o S24, né? Ou seja, como se isso fosse a razão de vida da pessoa. E muitos, quando não conseguem, porque desejam, né, acima, muitas vezes, da condição da própria família, né? Desejam acima da condição, se frustram, se abatem, né? Se desanimam, se adoecem, porque a pessoa convive com aquela dor. E o que é conviver? É conversar com a dor. Então ela conversa com o pensamento, é tipo sonhar acordado, eu costumo chamar assim, até eu explico para meus pacientes, é sonhar acordado. A pessoa fica conversando, poxa, eu não tenho aquilo, eu queria aquilo, meu Deus, meu pai também podia comprar, minha mãe também podia comprar, eu não aguento. Por que eles não compram? Por que eles não faz isso por mim? Tá vendo que eu estou aqui querendo? Então a pessoa está conversando com uma dor, com um sofrimento, com algo que incomoda ela. Então ela tem esse diálogo diariamente, né, ali dentro dela. Ela sabe que aquilo incomoda ela, porque ela deseja e não pode, a família não pode oferecer, e ela escolhe conversar com aquilo diariamente. É como se isso fosse o motor da vida dela. Doutor, eu quero, falando em dependência de celular, eu quero falar da dependência química, né? A ligação dela diretamente com a ansiedade, com a depressão, e chega no fim do poço, no fundão lá. E o que eu quero que o senhor esclareça essa ligação e o tratamento específico, porque eu já conheço pessoas que têm problema com álcool, e que quando passa o efeito, a ressaca da cachaça, quer se matar, porque teve atitudes que não deveria ter tido, e vai ao psiquiatra e passa o medicamento, e toma o medicamento, fica bom, e depois volta tudo de novo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco desse grupo. Olha, a dependência química, ela envolve um comportamento, né, que a pessoa começa geralmente de uma maneira bem peculiar, né? As pessoas começam a consumir qualquer substância, né, com uma fala que envolve diversão, alegria, né? Elas associam diversão e alegria à presença de uma substância, né? Se eu for na praia e não tomar uma, não prestou, né? Percebe como as pessoas elas associam coisas, né, mais do que a pessoas, né? Sim. Ou seja, tipo assim, ela está na praia não por causa das pessoas, mas sim por causa da bebida, né? Não entendo como é que isso faça sentido, né? Vai para o aniversário de fulano, vai ter bebida lá? Não, então eu não vou. Então, ou seja, então quer dizer que a presença de fulano no aniversário ou de cicrano, ou você estar presente ali, não vale nada? O aniversário daquele suposto amigo não vale nada se não tiver uma bebida? Então começa assim, né? A pessoa começa a usar o álcool em momentos de celebração, de alegria, né? E muitas vezes ela não sabe dosar o nível, né? Muitas vezes essas pessoas consomem a substância sem ter clareza, sem reconhecer quais são os impactos que aquilo pode causar. Não conhece as consequências, né? E muitas vezes tem aquela ideia de super-homem, eu consigo controlar, né? Muitas vezes até desdenham, né, dos outros, né? Como a pessoa vai ficar dependente do álcool? Como é que a pessoa vai beber e vai ficar dependente? Essas pessoas são umas fracas, essas pessoas são incapazes, né? Pessoas também que começam a usar maconha, cocaína. Como a pessoa vai ficar dependente disso? Como a pessoa é otária para poder não controlar isso? Então as pessoas começam com essa visão.
a visão de que elas podem controlar. Só que aí o tempo vai passando e ela sempre achando que pode controlar, eu uso na hora que eu quero, no dia que eu quero, né? Esse é o jargão de muitas pessoas que bebem, que usam droga, né? Claro, elas usam no dia que quer. Então, no dia que quer, não é verdade? Então, o dia que ela quer, muitas vezes é todos os dias, né? Ela muitas vezes fala assim, eu paro no dia que eu quero, então eu paro hoje e amanhã eu estou bebendo. Né? Eu paro de usar agora, mas amanhã eu consumo, né? Então isso, na verdade, ela vai construindo esse diálogo, né? Na hora que eu quiser eu paro, aí para hoje e amanhã está usando, né? Então ela fica conversando com aquele vício, né? E aí começou a usar porque estava feliz, aí começa a usar porque está triste, porque tem problemas, né? As pessoas falam assim, eu vou beber para esquecer, né? Ninguém esquece problema porque bebeu, né? Porque se fosse assim, o álcool seria a revolução da humanidade, né? Retiraria o problema de todo mundo, né? Da humanidade, né? Só com um gole de cerveja, de cachaça, né? Mas você bebe e o problema continua no mesmo lugar. Você só aumenta problemas, né? Porque quando você bebe, você gera uma confusão no funcionamento da sua mente. Você vê que uma pessoa que está alcoolizada, ela não age bem, né? Ela está confusa, ela perde o equilíbrio, né? Ela fica agitada, inquieta, ela fala coisas que não deveria, ela age de maneira que não deveria, né? Pessoas também que usam drogas, né? Então ela não tem clareza de pensamento, ela tem prejuízo de pensamento, ela tem mais problemas, né? Sem contar o problema financeiro, né? Porque ela gasta um dinheiro, né? Um dinheiro que poderia ser utilizado muitas vezes para melhorar a casa, para comprar um móvel novo, para trocar de carro, para comprar uma merenda para o filho, um lanche, né? Mas essa pessoa muitas vezes diz que não tem dinheiro, mas tem dinheiro para beber, tem dinheiro para usar droga. Ela prefere privar a família, né, de uma condição de vida melhor para poder usar ali a substância, né? Por isso que eu digo que as pessoas colocam as suas fichas mais em coisas do que em pessoas, né? Então ela não se importa, ela não liga. E o engraçado é que a droga, né, é algo inanimado. Não anda, não fala, não come, não veste, não beija, não dá carinho, não dá amor, mas a pessoa coloca aquilo num pedestal, como se fosse o amor da vida dela. Pelo álcool, pela droga, ela arruma dinheiro, ela faz de tudo, né? Mas para dar ouvido à família, ela não dá, né? Que são pessoas, que são amigos, colegas. Então ela vai começar a usar porque tem problemas e aí ela entra no ciclo, né? Então ela está triste, ela vai e bebe para acabar com a tristeza. Só que aí ela vai bebendo e com o tempo ela vai desenvolvendo o que a gente chama de tolerância. O que é tolerância? O seu corpo começa a tolerar aquela quantidade que você usou da última vez. Então, para você ter o mesmo efeito que você teve da última vez, o cérebro se prepara para não te oferecer aquele efeito semelhante à da última vez com aquela dose que você usou. Então, da próxima vez que você for usar, você precisará de uma dose maior para ter o mesmo efeito que você teve com a dose menor. O cérebro faz isso, claro, ele gera uma proteção, né? Ele gera uma proteção. Ele tenta se proteger da substância. Mas a pessoa fala assim, poxa, eu bebi 3, igual da outra vez, mas não senti a mesma coisa. Então eu vou beber 4, eu vou beber 5. E aí ela vai bebendo cada vez mais, uma quantidade cada vez maior, para poder ter o mesmo efeito que teve da outra vez. E aí ela entra no vício, porque ela destrói os mecanismos funcionais do cérebro, né? Ela destrói receptores, neurônios, né? A gente chama essa destruição de teoria da vela acesa. Então, quando você acende uma vela, né? Você que está em casa acende uma vela, você percebe que a vela ela vai se consumindo, ela vai queimando, né? Quando você usa uma droga, um álcool, um cigarro, uma maconha, qualquer droga, você está provocando uma lesão nos seus neurônios, no seu cérebro.
né? E essa lesão ela vai diminuindo a capacidade do seu cérebro. Como a vela vai consumindo, o seu cérebro vai sendo consumido. Então, digamos que se você parar de usar droga ou álcool, então é como se você apagasse a vela. Então a vela apagou no meio. Então você apagou a vela. Então você apagou a queima de neurônios. Mas se você voltar a consumir, você vai voltar a acender a vela. E essa vela vai continuar consumindo. Isso é no estágio do vício já. Em qualquer estágio. Qualquer consumo de droga é prejudicial ao cérebro. Qualquer um. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver que o cérebro, né, ele tem uma capacidade. Né? Então, se você vai lá e vai consumindo sempre, vai consumindo sempre, vai consumindo sempre, vai consumindo sempre. Ah, eu só bebo fim de semana, né? Uau, né? As pessoas falam assim, né? Mas a gente tem padrões de vício, né? Assim como, por exemplo, a gente tem seguranças, né? A gente tem um segurança que trabalha todo dia no banco, tem aquele que trabalha dia sim, folga 2, como policial, né? Militar. E tem aquele que trabalha finais de semana em casas de show, de evento, né? Assim é o consumo do álcool ou de drogas, né? Tem aquele que bebe todo dia, tem aquele que bebe um folga 2 e ele acha que ele está crente abafando, e tem o que bebe só aos fins de semana. Né? Então são padrões de consumo, só que o final de semana ele bebe toda. Né? E aí, segunda eu não posso beber porque eu vou trabalhar. E aí isso vai gerando essa teoria que eu falei da vela acesa, do consumo, do prejuízo, né? Você vai consumindo o seu cérebro, prejudicando o seu cérebro. E a partir de aí entra na depressão, que... Aí são as consequências do uso de substâncias, né? Que é depressão, ansiedade, síndrome de abstinência, quando fica 1 dia, 2 dias sem usar, 3 dias, 5 dias, ele já sente mal-estar, ansiedade, nervoso, irritação. Aí ele precisa do álcool. É aquela história, bebe para dormir, acorda para beber, né? Porque a pessoa se sente tão mal, porque o álcool passou a ser como a extensão do corpo dele, como se fosse um braço, uma perna. E ele precisa daquilo. E existe a pessoa que substitui o vício, esse vício da droga, do álcool, de qualquer coisa que seja, para o vício do medicamento, porque eu estou com depressão agora, então eu me sinto satisfeito usando medicamento antidepressivo. Aquela pessoa que é viciada no antidepressivo. Olha, talvez eu não chame nem de vício de um antidepressivo. Tá. Mas a pessoa já passou por tanta dor emocional, né, que muitas vezes ela buscou no álcool, na droga, uma bengala emocional, uma forma de gerenciar os sentimentos e emoções, a tristeza, a angústia dela. Então ela buscou uma bengala emocional. Então, quando ela busca um tratamento com o médico, com o psiquiatra, e o médico prescreve um antidepressivo, e ela percebe que aquele antidepressivo deu a ela a bengala emocional que a droga oferecia, então ela fala assim, eu prefiro ficar com o medicamento porque eu já parei com a droga. Então eu me sinto liberto. Agora eu não me sinto seguro para parar o antidepressivo porque ele me ofereceu o ajuste emocional que eu precisava, né? Que eu me senti feliz, alegre, né? Eu me senti no controle das minhas emoções e sentimentos. Então tem pessoas que não se sentem, né, capazes, né, de retirar o medicamento porque ela acredita que ela pode perder o que ela tanto buscou, o que ela desejou, né? Entendi. Então ela se apega àquilo, ela traz aquilo para si. É que, de certa maneira, é melhor do que usar droga. Claro. Né? Mas existe uma duração, doutor? Desculpe eu interromper o senhor. Existe normalmente, existe um início e final ou... Sim, existe um início, um final. Então, o paciente, quando ele procura um psiquiatra, né, que seja especialista, e ela começa o tratamento, geralmente o tratamento é feito por 6 meses a 1 ano. O paciente precisa usar o remédio regularmente, ele precisa, nesse período, fazer terapia, né, como eu falei, né, mudar hábitos de vida, né, como eu falei, fazer um exercício, participar de uma religião, fazer orações,
evitar problemas, evitar conflitos. Ele precisa se envolver nesse processo de transformação, de mudança, para que ele possa alcançar a cura, né? Eu sou uma pessoa que acredito em cura de depressão, de ansiedade. Eu não aceito essas conversas de que você nunca cura da depressão, nunca cura da ansiedade, né? Lembre que você reconhece um antes e um depois, né? Você não tinha depressão, você não tinha ansiedade, você ficou depressivo, você está depressivo, entende? Você não é depressivo, você não é a doença, você está doente, você ficou doente. Então, há uma versão de você que não tinha depressão, há uma versão de você que não tinha ansiedade. Antes da doença, havia uma versão de você curada, boa, sem doença. Então você, quando buscar o tratamento, busque essa versão de você, a versão de quando você não tinha depressão. Doutor, a gente quando falamos em depressão, no passado, normalmente a gente sabia que o depressivo ficava de um quarto, muito triste, muito cabisbaixo. Hoje, tem alguns casos, passa na TV, a gente vê na notícia que estava numa festa normal, chegou, subiu, entrou no quarto e se suicidou. E que essa pessoa estava a vida normal até tantos dias, estava fazendo show, ou estava fazendo suas lives, aparecendo para os seus seguidores, e essa pessoa cometeu o suicídio. Porque a gente tem culturalmente que o depressivo é aquele que fica no quarto, que é aquele que fica isolado. Me fale os perfis que a gente pode até identificar no nosso meio, que aquela pessoa está doente. Na verdade, assim, tem padrões, né, de pessoas que podem cometer suicídio, né? Tem aquele que avisa, né? Então, muitas vezes ele fala assim, olha, eu vou fazer besteira comigo. Ele verbaliza, né, para o contexto familiar, mas muitas vezes as pessoas não dão crédito a essa pessoa, né? Não dão valor ao que ela está falando. Ela está sinalizando, né, que alguma coisa está de errado, mas muitas vezes a pessoa desdenha, né? Para de besteira, para de falar bobagem, né? Então, para de coisa, né? Então, a pessoa despreza. Só que a pessoa, obviamente, se ela está falando, é porque ela já pensou durante muito tempo, né? E esse pensamento foi tão intenso que gerou uma coragem para ela falar. Porque a gente só consegue falar do que pensa, sim, não é verdade? Sim. Então, se o seu coração está cheio de pensamento, então você vai falar do que o seu coração está cheio, do que sua mente está cheia. Então a pessoa perdeu o filtro, né? Ela fala, então ela perdeu o filtro. Ou seja, isso já demonstra uma capacidade de determinação muito grande, né? Porque se ela está determinada, ela está agora falando da própria determinação que ela atribuiu em sua mente. Né? Então ela pode já, verbalizando, ela está falando. E quem fala, escuta. Sim. Então a pessoa que fala é a primeira em se escutar. Né? Então se eu estou falando de algo negativo, né? Eu estou ouvindo algo negativo e isso mexe negativamente com as minhas emoções. Então porque eu estou falando para mim mesmo. Né? Então a pessoa ali já está envolvida. Tem um outro contexto também, que é aquele, digamos assim, o programado, né? Que é aquela pessoa que deixa tudo pronto. Paga todo mundo, né? Deixa tudo alinhado com os filhos, com a esposa, com o pai, com a mãe, deixa tudo alinhado, né? Deixa tudo certinho. Age como se não tivesse nada acontecendo, né? Tudo organizado, e depois ele comete. Então não dá para você definir, entende? Porque todo mundo tem algo oculto dentro de si que não se pode conhecer.
só se a pessoa revelar. Eu não sei o que você está pensando. Entende? Eu só saberei se você me falar. Eu não tenho esse poder sobre o pensamento de ninguém. Então, eu só posso, às vezes, encontrar alguns sinais pelo comportamento das pessoas. Mas mesmo assim, as pessoas podem omitir os seus pensamentos através dos comportamentos. Doutor? Então ela pode se comportar de uma maneira como se nada estivesse acontecendo. E o pensamento dela está envolvido com a trama contra a própria vida. Entende? Né? Doutor. Então, basicamente é isso que acontece. Respirei. Doutor, e a espiritualidade? A gente falava, me recordo que minha mãe, a questão não era tão clara. A depressão é falta de Deus, né? Se falava as pessoas mais antigas sobre isso, quando falava é falta de Deus, doença da alma, mas a gente cura com Deus. E hoje já se vê, se falar da espiritualidade, né? Dessa conexão com Deus, com o universo, com o que você acredite, né? Cada um com sua crença, com sua fé. O que é o senhor, como um pesquisador, como um médico, faz esse contraponto no sentido da espiritualidade? A cura, o senhor informou que acredita na cura, mas essa cura através de medicamento, a cura da sua vontade, e que essa espiritualidade pode ser inserida dentro de você e você ter um controle, né? Um controle maior, um gerenciamento, como o senhor falou, dessa depressão até ela dissolver, sumir? Olha, é bem interessante o que você falou em relação à espiritualidade, né? As pessoas colocam como falta de Deus. Ora, você que está me ouvindo sabe, né, que se fosse falta de Deus, padre e pastor não sofreriam de depressão, que são pessoas cheias de Deus. Né? Padre Marcelo Rossi, né, já teve depressão. Inclusive na Bíblia, né, tem um exemplo de um profeta, né, Elias, né, onde Elias ele foi desafiar os profetas de Jezabel, né, e chegou lá e fez um acordo, né? O Deus que fizesse cair do céu fogo, esse seria o Deus, né? E aí mais de 70 profetas de um Deus lá, de Baal, né, oraram, né, durante a manhã toda e não caiu fogo do céu, né? E Elias orou e o fogo caiu. Então foi morto ali todos os profetas. E a rainha Jezabel, né, mandou matar Elias. Sim. E Elias correu, né? Sim. Elias correu para as montanhas, né? Sim. E lá ele desejou a própria morte. Sim. Ele desejou a própria morte. Sim. Né? Então, as pessoas podem sofrer de depressão, né? Inclusive profetas, inclusive pessoas que têm Deus no coração, porque ele foi movido por um medo, por uma angústia, por uma tristeza, né? Ele sofreu de grande angústia, né? Grande angústia, depressão, grande angústia, né? E lembre de uma coisa, Deus só faz o que a gente não pode fazer. Deus faz o impossível. O possível quem faz é o homem, é a pessoa. Então, se você está sofrendo e não procura ajuda, eu não vou procurar não, que Deus vai me salvar, Deus vai me curar, Deus vai tirar isso de mim. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você sabe o que pode fazer e não faz, você está tentando a Deus. Não, hoje eu não vou levantar para trabalhar não, que Deus vai trabalhar por mim. Hoje eu não tomo água, que Deus vai tomar por mim. Hoje eu não como, Deus vai comer por mim. Eu estou tentando a Deus. Ou seja, eu estou desqualificando um direito que Deus me deu, do livre-arbítrio, de escolher o que eu quero e o que eu não quero. Deus não volta atrás na sua palavra. Ele não vai tirar esse poder de você, de escolher o que você quer para a sua própria vida. Quem tem que escolher é você. Então, se você escolhe ser derrotado ou se derrotar, você escolhe acordar para se derrotar, você vai se derrotar.
Você vai se maltratar, você vai se desqualificar, se maltratar com suas atitudes, com seus comportamentos, com sua alimentação. Então você está fazendo o quê? Você está se maltratando, você está se desqualificando. Então, você, tendo um problema, você tem que procurar ajuda. Porque Deus fará por você, né, quando você, obviamente, reconhecer que você precisa de ajuda, né? Tem um ditado, né, cristão que diz, faz por ti que eu te ajudarei, né? Não é verdade? Um ditado católico, né? É. Então você tem que fazer o que é necessário e não o que você quer. Quantas vezes você já acordou de manhã sem querer ir trabalhar? Né? Muitas vezes você fez o que quis ou o que era necessário? Você fez o que era necessário. Você levantou e foi trabalhar. Independente do que você estava sentindo. Ah, eu não estou me sentindo bem, mas você foi trabalhar não se sentindo bem. Entende? Então, reconhecer que você não está bem também é um passo. Claro, a pessoa é o primeiro passo. Mesmo que você não concorde que você está mal, Sim. mesmo que você Sim. não concorde que você está mal, você tem que aceitar que você está mal. Vou dar um exemplo. Quando você vai no banco, né, eu costumo usar esse exemplo. Você chega lá no banco e o guarda fala assim, vá colocar seu celular e sua bolsa ali naquele rego, naquele buraquinho, né? Assim, pois é, né? Assim que ele fala. Pois é, alguém concorda em fazer isso? Alguém concorda? Você concorda de botar tua bolsa, teu celular ali? Ninguém concorda. Mas você aceita, porque você precisa resolver um problema. Você aceita. E aceitar é o primeiro passo para você resolver o seu problema. Se você não aceita, meu filho, já era. Quando você desiste de resolver um problema, você está desistindo de melhorar. Ai, doutor, já chegamos ao final. Queria mais. Precisa... Ah, meu Deus, como é bom, viu? Te ouvir. É uma aula de mestrado. Obrigado. Então, doutor, eu gostaria que o senhor se despedisse dos nossos telespectadores e ouvintes. Foi um prazer recebê-lo. Onde encontrá-lo? Tenho certeza que muita gente quer te encontrar. E vamos marcar já a próxima. Tudo bem. Eu agradeço aí pelo convite, me sinto lisonjeado de fazer parte aqui desse momento de bate-papo, de conversa, de trazer informações aqui para a população de Camaçari e do Brasil, né? Porque isso estará nas redes sociais e eu agradeço pelo convite e me coloco à disposição para novos momentos como esse, de diálogo, de conversa, trazendo aqui o que vocês querem ouvir, o que vocês precisam ouvir e o que pode ajudar vocês aí a melhorar a sua qualidade de vida e a saúde mental, né? A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E conhecer a verdade sobre qualquer coisa leva você a uma liberdade de vida, né? Uma liberdade de pensamento, uma liberdade de você conhecer algo que você não conhecia e usar isso na sua vida para transformar os seus caminhos. Eu agradeço, forte abraço, fica com Deus e desejo a você muita saúde na cabeça, viu? Tchau, tchau. Até o próximo episódio.